o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Faze as pessoas voltar ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira, grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a tua bondade. Nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, que ministra ao nosso coração ao nós lermos cada palavra que nela contém. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nessa noite, ilumina os nossos passos, Pai, e as nossas veredas conforme a tua palavra. E que essa palavra, ela gere em nós no mínimo 30 e no máximo 100 por um. Conduza-nos, Pai, a nossa mente e coração, em nome de Jesus. Esse salmo que nós lemos, ele é um salmo de Moisés. Então isso nos faz concluir que esse salmo, ele é um dos mais, ou o mais antigo da Bíblia. Provavelmente esse salmo tem em torno de 3.500 anos. E o que nós podemos falar sobre Moisés? Moisés, ele teve 3 fases importantíssimas na sua vida. A fase que ele viveu no palácio, experimentou das maiores riquezas, foi ensinado todas as ciências. É como se ele estivesse em uma Harvard da vida. Não sei falar Harvey, Ravi, Rev, Ravi, Ruve. Mas é esse trem aí. Durante 40 anos ele viveu, entendeu e quis ser algo. Mas os outros 40 anos da vida dele, ele viveu no deserto. E tudo aquilo que ele havia aprendido no palácio, ele se esvaziou completamente. E na última, terceira etapa da sua vida, os outros 40 anos, ele entendeu quem era Deus na vida dele. Porque os últimos 40 anos de Moisés foi quando ele conheceu o poder de Deus e as suas maravilhas. Então, nesse processo de Moisés de saber que ele era algo, e depois de ser esvaziado no deserto, e depois de entender que esse esvaziamento era para levar a ele compreender quem era Deus, Moisés experimentou coisas incríveis e poderosas na sua vida, porque ele entendeu
que Deus era mais poderoso, mais forte do que qualquer outra entidade ou poder dos panteões dos deuses egípcios. E agora, para nós entendermos um pouco mais desse salmo, o contexto que ele foi escrito por Moisés, possivelmente Israel estava no acampamento que antecedia a entrada deles para a terra prometida. Eles estavam entre o Rio Jordão e a conquista da terra. Conquista esta que Moisés não teve o privilégio de experimentar, porque duvidou do Senhor. Diante de tudo isso, muitos historiadores, teólogos falam que o Salmo 90 é o salmo mais belo e mais precioso que a palavra de Deus tem. E nessa noite, nós vamos refletir sobre aquilo que o salmo tem para falar ao nosso coração. Há uma sugestão de divisão dele, e essa sugestão é de Hernandes Dias Lopes. E a primeira divisão, ela está entre o versículo 1 e 2, onde Moisés está expressando que nós somos viajantes, somos passageiros nessa terra. Mas Deus é a nossa morada. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. E a palavra usada por Moisés para falar Senhor não é Elohim, mas é Adonai. Adonai significa o Deus Todo-Poderoso. Moisés estava mostrando nesse salmo uma supremacia de Deus sobre todas as coisas. Aquele mesmo Moisés que durante toda a trajetória da sua vida era alguma coisa, deixou de ser, e ele entendeu que realmente Deus era o poder que ele precisava para viver aqui na terra e na eternidade. E a palavra refúgio que ele usou no hebraico significa lar. Então, Moisés está dizendo: Adonai, o Deus Todo-Poderoso, é a nossa morada. O que isso significa, Marcos? Moisés está dizendo para nós, nesse cântico, que quando nós estamos em Deus, nele nós podemos confiar, porque não existe mudança no Senhor. Ele é o lugar seguro, ele é o lar seguro que o homem pode habitar, sem medo de instabilidades. Meu irmão, e Moisés escreveu esse texto não no conforto do Egito, mas Moisés escreveu esse texto quando eles não tinham lar, mas eles moravam em barracas, moravam em tendas, mas mesmo assim, Moisés olhava para Deus, tudo que ele havia feito, e encontrava uma segurança no Deus Todo-Poderoso. E de uma forma de ratificar aquilo que ele fala sobre o Adonai e sobre o lar, ele fala sobre a eternidade de Deus. Versículo 2. E fala sobre uma vida transitória e passageira que o homem tem. É de uma forma clara que Moisés está contrastando quem é Deus e quem nós somos. O poder que ele tem e o quão limitado nós somos. Por isso que esse salmo é uma reflexão sobre Deus, o tempo e a vida. E nós precisamos entender de uma forma clara quem é Deus e o poder que ele tem diante de tão pequeno, instáveis, inseguro que nós somos. Por isso que Moisés diz, ele é poderoso em meio às instabilidades da vida. Ele é o lar que nós podemos morar em meio a toda essa transição que existe. Quantas coisas mudam na nossa vida.
Quantas coisas mudaram nesse meu 1 ano, dos 40 aos 41. Quantas coisas mudaram do 35 até os 40. Há uma transição na nossa vida. Pessoas chegam, pessoas vão. Ganhamos coisas, perdemos coisas, conquistamos muitas coisas, mas também perdemos. Moisés está mostrando para nós que o sentido da vida está no Deus Adonai, o Todo-Poderoso, onde nós podemos habitar e morar, mesmo em dias de frustrações, mesmo em dias de perdas, mesmo em dias que nós não estamos entendendo nada o que está acontecendo na nossa vida. E a segunda divisão, sugerida por Dias Lopes, que está no versículo 3 ao 12, é que nós somos aprendizes. E a vida, ela precisa ser uma escola para nós. Mas essa perícope, esse recorte do 3 ao 12, mostra a fragilidade do homem em relação ao tempo e à vida. Mostra o quanto nós somos frágeis. Mostra o quanto nós somos limitados. E o mais interessante é que Moisés está contrastando, porque ao mesmo tempo que ele fala que nós somos pó, e vamos voltar para o pó, ele diz que Deus é eterno. Ele diz que Deus é eterno de geração em geração. Desde a eternidade passada, quando não existia nada. Ele continuará sendo na eternidade futura, que ainda não, nós nem conhecemos, e Ele já está lá. Ele continuará sendo Deus, e nós somos passageiros nessa terra. Por isso que esse salmo é uma linda reflexão sobre tudo isso que eu falei para vocês. O Deus eterno, a vida passageira e o tempo que nós não podemos segurar. Nós um dia vamos voltar para o pó, mas o Senhor continuará sendo eterno. O Senhor continuará no trono. O Senhor continuará sendo Deus. O versículo do 4 ao 6 mostra que Deus não cabe no tempo cronos. Deus, ele não cabe no nosso tempo. O cronos foi criado, que é o tempo que nós vivemos aqui na terra, apenas para nós contarmos, apenas para nós discernirmos a passagem dele aqui na terra. Por isso que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 41, 70, 80 anos. Mas para Deus isso não cabe. Ele não é limitado ao tempo que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo que Deus não se encaixa no tempo, Ele é o Deus que controla o tempo. Diante da fragilidade humana, diante das nossas limitações com doenças, diante das nossas limitações com a morte, Deus nunca morre. Nietzsche tentou matar Deus, mas não conseguiu. Uma das formas da filosofia fazer com que as pessoas deixassem de crer em Deus, porque ao mesmo tempo que você contesta de uma forma, você está dizendo que Ele existe. Olha, eu estou contestando algo que as pessoas estão dizendo que existe. Ora, então se eu contesto, é claro que existe. Aí uma forma da humanidade tentar fazer com que as pessoas não crescem no Deus que existe era matar Deus. Mas Nietzsche não conseguiu. Porque Deus não cabe no tempo. Deus nunca morre. Deus nunca perde. Deus é Deus. E de uma forma de contrastar, não porque Moisés está dizendo, oh, Deus é tudo e você não é nada. Mas para nós entendermos diante da nossa pequenez, Ele é tudo naquele que nós precisamos morar e em quem nós devemos confiar. Aí, versículo 5, para mostrar a fragilidade humana. Mais precisamente, o versículo
6. Moisés nos compara a uma planta que pela manhã brota. Isso acontece apenas num dia, esse ciclo. Pela manhã brota, nós nascemos. Somos dependentes para comer, para nos limpar, para beber. Aí nós vamos crescendo. E na nossa juventude nós florescemos. E ao mesmo tempo que nós florescemos, nós estamos indo nessa crescente. Aí de repente, quando nós estamos no auge dos 50 anos, a gente vê a nossa vida fazendo assim. Murcha e seca. Mas Deus continua sendo eterno. De geração em geração, Deus continua sendo Deus. É essa morada que Moisés está nos convidando a estar. Hoje eu estava sentado no meu escritório, chegou alguém mais velho do que eu, que é o José. E disse, ei cara, tá ficando velho? Tô. Eu disse, uma das coisas que nós não conseguimos segurar é o tempo. E é sobre isso que Moisés está falando. Eu me lembro que o Felipe me lembrou nessa manhã. Cadê o Lipe? Pastor, eu estava pedalando ontem e me lembrei que há 6 anos atrás, nós comemoramos o teu aniversário de 35 anos em Israel. E de 6 anos para cá o tempo fez isso aqui. E eu me lembro, irmãos, quando eu entrei nos 35, eu fiquei numa crise. A minha esposa, ela não estava entendendo aquilo, até ela ria de mim, para com essa bobagem, o que é isso? Ah, daí ela chegou aos 35. E o tempo voou. E hoje nós somos 2 quarentões. E Deus não envelheceu, Deus não murchou e continua sendo Deus o lugar da nossa morada. Ah, que Deus incrível! E quando nós chegarmos nos céus, Ele não estará velho, Ele continuará sendo Deus de eternidade em eternidade. Sim, essa é a nossa fragilidade, igreja, mas nós temos alguém em quem nós podemos confiar, que não envelhece como nós envelhecemos, que não morre como nós morremos, que não adoece como nós adoecemos. Esse é o nosso refúgio, esse é o nosso Adonai, essa é a nossa morada. E o que me fez meditar nesse texto foi o versículo 12. A minha esposa e meu cunhado, Felipe, eles são muito engraçados. O Felipe que é engraçado, né? E daí, a avó Branca, que é a mãe do meu sogro, ela sempre quando vai abraçar alguém no aniversário, ela fala esse texto. Ensina-me a contar os nossos dias da maneira que alcançamos o coração sábio. Isso ficou no meu coração. Cara, se você chega no 40, você fica muito sentimental. Muito sentimental. Falei, cara, eu vou estudar esse texto que ele está falando comigo. E eu fui na versão NVT. Uma versão que eu gosto demais. Versículo 12, coloca para mim. Aí, olha que tremendo o entendimento desse texto. Por que nós precisamos conhecer e reconhecer que Deus é eterno, que Deus é poderoso? Por que nós precisamos olhar para o tempo e nós precisamos olhar para a vida justamente para isso que Moisés está dizendo? Ajuda-nos a entender como a vida é breve.
Quando nós temos os 20 e poucos anos, 15 anos, o que nós mais queremos é ficar velho. Quando eu tinha 15, como eu queria os meus 18 para tirar minha carteira. 25, casei. Meu irmão, quando eu comecei a chegar no 30, eu falei, vai com calma. Vai com calma. Sabe por quê? É porque nós não entendemos como a vida é breve. E porque nós não entendermos como a vida é breve, como nós cometemos burradas, como nós erramos. Por isso que quando nós chegamos aos 40 e vamos subindo, nós já temos uma alma mais madura. Nós já somos mais conservadores. Nós já pensamos várias vezes antes de falar. Porque nós estamos entendendo que a vida é bela, que é melhor construir pontes do que derrubar pontes. Que é melhor nós não respondermos de uma forma áspera para nós termos aquela pessoa perto de nós. Porque nós estamos entendendo como a vida é breve e passageira. O entendimento que isso nos traz, quando nós entendemos a brevidade da vida, nós vivemos com sabedoria. E a sabedoria, conforme as Sagradas Escrituras nos falam, o homem mais sábio da palavra de Deus falou de uma forma inspirada. Em um dos seus provérbios, no capítulo 9 e no versículo 10, ele diz que a sabedoria nada mais é do que temermos ao Senhor. Então, quando nós entendemos como a vida é breve, o Senhor nos ajuda a entender a brevidade da vida. Como eu queria ter a mesma maturidade que eu tenho agora, nos meus 20 e poucos anos. Como a vida seria mais sábia para mim. Como as minhas decisões seriam mais acertadas. Como eu temeria mais o Senhor. Pastor, o que é temer ao Senhor? É ter reverência a Ele. É saber quem é Deus. E Moisés está dizendo isso para nós, porque o versículo 1 nos fala, Ele é eterno, Ele é Adonai, Ele é todo-poderoso, Ele é nossa morada. Moisés, diante de toda essa sua caminhada de 120 anos, 40 anos no palácio, 40 anos vivendo no deserto, sendo burilado por Deus, e mais 40 anos no deserto do Sinai, caminhando com o povo de Israel para a terra prometida. E ele diz, dos meus 120 anos, como a vida é breve. Nós precisamos ter um coração sábio, igreja. Porque um coração sábio nos faz viver no temor do Senhor. Não pense na brevidade dessa vida. Não pense, não ame essa vida mais do que a eternidade. Não ame os prazeres mais do que o prazer, do que viver a eternidade com Cristo. Ensina-me a contar os meus dias. E eu pergunto para você nessa noite, você tem sabido contar os seus dias? Você tem sabido viver de uma forma que agrade ao Senhor? Quando você entender essa sentença, você vai ter um coração sábio. Por isso que esse salmo, ele é o suprassumo dos salmos. É a joia que nos fala quem é Deus e quem é o tempo e quem é a vida. E o versículo 13 ao 17, Moisés está falando sobre uma grande aflição. Nós não sabemos qual foi essa aflição que o povo de Israel estava passando. E a oração de Moisés nos livra logo disso, Senhor. Nos livra desses dias difíceis, dias dolorosos, dias que nos fazem sofrer. E nos leva novamente para a tua morada.
nos leva novamente para a mansidão, nos leva novamente para o refrigério. E é muito interessante que dentro do versículo 4 ao 12, Moisés diz: existem uns que vivem 70 anos, mas existem outros que vivem até 80. Mas quando eles chegam aos 80, eles começam a ver tantas dores que têm. E Moisés está dizendo para nós que não é alegria dessa vida de vivermos mais tempo, mas é alegria que nós temos de viver na morada do Senhor, que é nessa terra para nós, uma morada que nós não experimentamos de fato o que ela é. Paulo, ele diz que agora nós estamos vendo como se fosse num espelho, mas chegará um dia que nós vamos ver face a face quem é o Senhor e nós vamos experimentar a eternidade. Enquanto nós vivemos nessa terra, haverá dor. É bom viver aqui. Mesmo com as dores, é bom viver aqui. Mas não existe nada melhor do que a eternidade. Moisés está dizendo que em meio às adversidades que eles estavam passando, em meio às dores, em meio às aflições, em meio às angústias que o povo de Israel passou no deserto, eles continuavam vendo Deus, porque o texto bíblico diz que os sapatos cresciam conforme os pés cresciam, que as roupas não envelheciam conforme eles estavam vivendo esses 40 anos. Viver na adversidade não é bom. O que é bom da adversidade é aquilo que Deus faz em nós, a forja de Deus sobre a nossa vida. E essa reflexão é para nos levar a ver a soberania de Deus sobre todas as coisas. Que o tempo é insignificante para o Deus eterno. E a vida aqui nessa terra, diante de tantas dores e de tantas aflições, comparado à eternidade, também é insignificante. O que nós precisamos fazer? É encontrar em Deus a nossa morada. E compreendermos que tudo vem dEle. E tudo precisa voltar para Ele. E que o Senhor precisa controlar a nossa vida. Ser o Deus da nossa vida. E acima de todas as coisas, a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Deus, o tempo e a vida. A vida é breve. Nós voltamos ao pó. Mas o Senhor é eterno. E tem eternidade para todos aqueles que nele confiam.